Olá, queridos ouvintes do nosso programa Batom e Bate-Papo. Estamos chegando aqui para mais um programa e cremos que esse programa vai abençoar a sua vida, porque oramos por ele, preparamos com um encargo em Deus para que de fato ele seja um instrumento, para que você seja abençoado, para que você seja alimentado e que esse alimento sustente você durante toda a semana. Eu creio que isso vai acontecer hoje novamente, com mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo. E eu quero então receber aqui as pastoras, Valéria, que hoje está aqui sentada ao meu lado. Bom dia, pastora. É uma grande honra estar aqui, mas é muito bom estar com vocês aqui. Nosso ouvinte, a sua participação é tão preciosa para nós. Amém. Também pastora Dalva. Olá, as irmãs da mesa, pastora Márcia querida, e você que está nos assistindo, muito bem-vindo conosco. Amém. Mais um programa Batom e Bate-Papo, e sempre no nosso coração aquela expectativa, né, daquilo que Deus vai fazer e falar, Ele tem algo reservado só para você hoje. Com certeza. E nós queremos compartilhar hoje um tema que foi ministrado também na igreja, foi bênção para todas nós, e eu creio que será para todos aqueles que ouvirem ou assistirem esse programa. Nosso tema hoje é: tudo vai cooperar para o seu bem. Esse, de fato, é um princípio bíblico e ele precisa ser compreendido e aplicado na nossa vida. E é o que nós vamos fazer hoje, explicar para você como que você pode experimentar essa bênção na sua vida. Eu quero pedir à pastora Marília para deixar aqui o nosso contato, o telefone, para que você possa participar do nosso sorteio hoje no programa. Hoje no nosso programa nós vamos sortear uma escova da Fest. Escova eu já fiz lá, é uma bênção. Também nós vamos sortear um livro da pastora Valéria, Escolhidos desde o Ventre, uma bênção esse livro, e 3 agendas da mulher, Agenda 2021. Nós temos aqui 2 modelos, né? Esse bem sofisticado, moderno, esse que é minha paixão, né? Eu particularmente ganhei uma agenda dessa. Então pode ser que você seja o ganhador. Entre em contato conosco através do WhatsApp pelo número 99997-2005. Bem, nós vamos ler aqui um texto para a gente trazer já esse tema, para que você possa começar já refletindo sobre ele. Tudo vai cooperar para o seu bem. Diz assim: é muito desagradável quando pessoas se sentam para planejar o mal a seu respeito. Todavia, a Bíblia declara assim em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é uma promessa que nos dá uma segurança gloriosa. Um exemplo disso na Bíblia é José do Egito. Por anos, José passou por maus momentos, traições e decepções. Quando adolescente, seus irmãos ficaram com ciúmes dele e o jogaram em um buraco. Depois o venderam como escravo. Quando ele estava no Egito, a esposa do homem para quem trabalhava o acusou falsamente de tentar seduzi-la. E José foi preso por algo que não fez. Ele tinha muitos motivos para pensar que Deus tinha se esquecido dele, ou para viver com amargura, mas José não agiu assim. Ele entendeu este princípio espiritual tremendo, de que tudo estava servindo ao plano de Deus para ele. 13 anos depois de todas as decepções, deslealdades e traições, José se tornou o governador do Egito. A história de José nos mostra que cada pessoa e situação foram instrumentos de Deus, e cada passo foi necessário para levá-lo ao trono. Quando José reencontra seus irmãos, ele diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou para o bem. Hoje, na sua vida, o mesmo Deus usará pessoas e situações para conduzi-lo
em direção ao propósito dele para você. Aleluia, glória a Deus. Amém. Nós queremos então começar o nosso bate-papo comentando a respeito desse tema que está em Romanos 8, 28, que declara que todas as coisas cooperam para o bem. Então, eu gostaria de perguntar aqui às pastoras, você concorda que Romanos 8, 28 é uma das maiores promessas de Deus para nós? Sim, eu concordo. Concordo com a senhora leu no texto, né? Que é uma promessa que nos dá uma segurança tão gloriosa. E a gente tem até dificuldade de crer e de acreditar, porque é muito extravagante, né? É algo assim, gente, tudo vai cooperar para o meu bem, porque nós temos o hábito de pensar que as coisas ruins, nós não conseguimos entender que elas vão ser aproveitadas, principalmente quando alguém tenta o mal contra nós. Mas Deus não desperdiça nada. Então é uma promessa tremenda e eu creio que muitas coisas que nos acontecem nem sempre é a vontade de Deus, mas Deus vai aproveitá-las para edificar o plano dele para nós. Talvez alguns conheçam, né, esse versículo, mas nunca pensaram nele como sendo uma promessa, né? Pastora Dalva. Pastor, eu confesso que eu já li esse versículo milhões de vezes. Mas quando o pastor Luiz ministrou essa palavra, que ele falou a respeito de que todas as coisas, o que mais me impactou foi o início do versículo, todas. É muita coisa, né? A gente vai falar sobre isso também. Porque a gente acha tudo muito grande, né? Todas, então todas, até as ruins. É verdade. Mas isso é muito tremendo, né? Quando o Senhor nos promete que todas, mesmo aquelas que aos nossos olhos são muito ruins. É porque quando nós falamos que é uma promessa, significa que você pode esperar, né? Sim. O cumprimento dela. Sim. Pode vê-la cumprindo. Pastora Marília. Descanso, né? Eu creio que confiar naquilo que Deus falou traz descanso, né, pastora Márcia? Se todas as coisas vão cooperar, quando eu estiver passando pelo vale árido, como está escrito lá no Salmo 84, eu posso ter certeza que ele vai fazer dele um manancial, né? Porque é promessa de Deus. E a promessa é aquilo que nós nos apegamos. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, não importa se vai durar uma semana, um mês, qual seja a situação difícil que eu estou passando, Deus prometeu, vai se cumprir. Ele vai transformar aquilo para o meu bem, para o meu crescimento, para que eu possa aprender algo, para que eu possa crescer e conhecer mais da bondade do Senhor. É verdade. Sabe uma coisa que eu acho que é muito importante você enxergar isso como uma promessa, e não apenas uma promessa, mas uma das maiores promessas de Deus para nós, é que isso nos leva a colocar os olhos em Deus. Uhum. Porque normalmente quando você está passando por problemas ou situações difíceis, você olha para essas situações, porque você quer resolver logo. Uhum. Mas quando você entende que é uma promessa, aí você começa a pensar, gente, o que será que Deus está querendo com isso? Né? E eu penso que isso já nos leva a um passo à frente daquela situação que normalmente é desagradável. Mas, além de reconhecer que é uma promessa, eu acho importante também a gente perguntar se você concorda que é também um dos maiores testes da nossa vida. Crer que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Sim, eu acho sim que é um teste muito difícil, porque às vezes a nossa tendência, pastora, é sempre olhar para as coisas ruins e achar que Deus quis aquilo para nós, né? Que foi algo da parte de Deus. Que é a vontade de Deus. Que é a vontade de Deus. Não, Deus quer que eu sofra. É até uma mentalidade espírita, né? Que às vezes a gente traz de cultura mesmo. Mas na verdade, o digamos Senhor, assim, religiosa, né? Muito Muitas religiões, sim, elas pensam sustentam esse pensamento, né? mas quando a gente crê que as coisas são boas, que vêm de Deus, mas que as ruins, que não vêm de Deus, mas que Ele vai usar para o nosso bem, nós vamos entender e nós vamos lidar melhor com as coisas difíceis. Porque coisas difíceis, todas nós já passamos e vamos continuar passando em algum momento da nossa vida. Mas essa palavrinha teste, né? Não te dá assim uma certa apreensão? Lembra quando
vocês aqui na época a gente estudava, quando falava amanhã tem prova. Sim. Você estava tudo muito bem. Na hora que fala a palavra prova, o teste, aí você fica nervoso, apreensivo, porque as suas emoções são Isso. afetadas. Dizem, E isso se pastora, aplica também hoje em situações assim. Sim. Dizem que tem estudos que a gente estuda, né, sobre crianças e adolescentes, que fala que libera uma substância química, um hormônio, todas as vezes que a criança vai ser submetida a uma prova, é uma insegurança natural, não é algo nem bom e nem ruim, é um fato. Porém, qual que é a grande diferença de nós termos nascido de novo e confiar em Deus e na sua promessa? É que as nossas emoções, elas não nos guiam completamente. Nós temos a confiança no Espírito. Então, crer que até as coisas ruins e conseguir enxergar que Deus vai aproveitá-las é um grande teste. Mas é o teste da fé. Por quê? Porque todas as promessas de Deus para nós são tomadas pela fé. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas envolve a fé. E fé, às vezes, é um teste. O teste, ele acontece na nossa vida. Mas o teste de Deus não é para nos reprovar. E sempre para nos aprovar. Sim. Amém. Isso é muito Então, importante. às vezes você sabe disso. Você crê naquela promessa. Mas na hora do teste, é igual fazer teste Prova, né? no Detran. É. O teste para tirar a habilitação ou para renovar sua carteira de motorista. Você já sabe dirigir, você conhece todas as regras, você já sabe o que está no manual, até o que vai ser avaliado ali. Mas no dia, alguns ainda ficam nervosos, não é verdade? Sim. Por quê? Porque só a palavra teste deixa você preocupado. Mas eu creio que é importante também a gente reconhecer que Romanos 8:28 é um teste. Você crer e você lembrar, na hora do dia mau, que todas as coisas cooperam para o seu bem. Sim. Esse, na verdade, é um princípio espiritual tremendo. E eu queria até perguntar aqui, queria que a Marília também comentasse, né? Embora nós já mencionamos, e o próprio versículo aqui traz essa verdade. Se é um princípio, é algo sustentado no mundo espiritual, né? Algo que não muda. Mas diz que não é apenas as coisas boas, mas também as coisas ruins, que cooperam para os planos de Deus para nós. Agora, em que circunstância da sua vida, Marília Pedrosa, você começou a aprender esse princípio? Eu digo começou porque é claro que a gente aprende a todo momento. A gente vai aprofundando, né? Mas teve um momento da sua vida espiritual que você começou a aprender que aquelas coisas que não eram tão boas, elas também tinham um propósito de levar você a crescer. São muitas, né, pastora Márcia? Quando nós começamos a meditar nesse princípio tão poderoso que o Senhor nos dá, de nos dar oportunidades para ver a mão de Deus agir na nossa vida, eu tive vários momentos, já testemunhei várias vezes aqui também, daquele tempo que o Naú ficou desempregado e que eu realmente, foi muito difícil durante 3 anos lidar, né, com essa situação de sustentar minha casa, de ser alguém que trabalhava e que eu pude experimentar o que de Deus naquele tempo. Quando nós passamos por essa experiência, eu aprendi a depender de Deus. Hoje no ministério eu vejo circunstância na minha vida que eu preciso dar uma resposta, que eu preciso permanecer, que eu preciso perseverar. Então eu aprendi lá atrás, só que naquela época eu estava chorando, eu chorava todo dia, porque, né, ele não saía para trabalhar, porque eu tinha que trabalhar, que Deus tinha me dado um emprego, mas eu não compreendia. Então eu creio que uma das maiores experiências assim, nesse aspecto foi isso, foi o Senhor permitir por um tempo. Às vezes eu falo, olha, 3 anos é muita coisa. Por que Deus permitiu 3 anos de desemprego? Porque era necessário para forjar o meu ministério, forjar o meu coração. Então, eu quero deixar essa palavra, né? Que durante muito tempo eu não entendi, mas que depois, então, no meu ministério eu fui entender que Deus estava me ensinando a orar, me ensinando a perseverar, a um dia depois do outro, a não ver e permanecer crendo na promessa, até o dia que eu vi. Aí, quando eu preciso orar, por exemplo, para levantar um líder, para, né, multiplicar uma célula, eu tenho uma fé que foi forjada lá atrás.
Então eu creio que Deus transforma. Usa circunstâncias difíceis da nossa vida para forjar a nossa vida espiritual, a nossa dependência, o nosso caráter para coisas maiores. Amém. Glória a Deus. O fato também de você aprender esse princípio a primeira vez não significa que vai ser fácil na segunda, não né? mesmo. Pastora Dalva. Eu ia falar, Repete? não é só uma vez, não. Tá, então vamos ouvir aqui a experiência da Dalva e da Marília. Pastora, quando nós falamos de aprender sobre esse princípio espiritual, quando nós estamos no meio do teste, quando as coisas estão dando todas erradas, né? A porta está fechada, seu chefe não te promoveu foi o colega do lado, quando todas essas coisas estão à sua volta, realmente é um momento muito difícil de você enxergar o favor de Deus, né? Mas como a pastora Marília aprendeu também em tempos difíceis, eu fico vendo da minha vida como coisas difíceis me fizeram amadurecer. Porque eu tive que dar uma resposta ao Senhor e ao mundo espiritual. Ou eu ficava emburrada, ou eu retrocedia, ou eu falava, Senhor, eu creio que o Senhor é bom e que isso, como a sua palavra diz, vai de alguma forma contribuir, mesmo que eu não veja. Eu acho que o maior teste nosso é porque nós não vamos ver. Nós vamos ter que a crer princípio, sem né? ver. A Sim. princípio você não vê. Não vê. Mas depois que você entende, agora eu entendi. Exatamente. Aí fica mais fácil da próxima vez para você responder. Mas como nós falamos, não significa que vai ser fácil. Valéria. Então, eu tenho vários exemplos, vou dar um aqui, uma experiência que foi muito marcante para mim. Uns anos atrás, eu, meu esposo, meus 2 filhos, nós fomos parar nos Estados Unidos. Nós tínhamos muitas expectativas enquanto família, até mesmo de ministério, e a gente cria que tínhamos recebido uma palavra de Deus para ir para lá. Tive um sonho, compartilhei com meu esposo, foi um processo. E lá foi um grande deserto. Em todas as áreas da nossa vida, na área da saúde, na área financeira, e eu não conseguia nem tatear. Eu tinha uma palavra assim distante, eu chorava muito, entrava debaixo da minha cama, mas naquele deserto Deus derramou tanta luz, e eu percebi que Deus foi bom, porque aquela luz quente, aquele sol quente, ele nos amoleceu, porque nós nos encontramos em lado oposto daquilo que usualmente a gente estava, usualmente a gente vivia. Sempre tive uma vida muito confortável. Eu era filha de um juiz, casei com um médico. Então, assim, eu nunca enfrentei dificuldades financeiras, até esses Estados Unidos. Chegou lá, em várias situações, o Senhor falava comigo. E eu comecei a entender, um tempo depois, não foi tão longo, que eu e meu esposo, nós éramos muito legalistas. E nós julgávamos muito as pessoas, mas nós não estávamos passando as circunstâncias que elas estavam. Então, quando eu fui parar do outro lado, eu comecei a falar, eu também não estou tendo um comportamento que tanto eu ensinava ou esperava que as pessoas tivessem. Então, as experiências difíceis, elas têm o poder de nos amolecer. Sabe, de nos tornar mais quebrantados, né? Esse deserto nos quebrantou. Hoje, quando eu vejo pessoas passando por dificuldade, eu não fico julgando ela. Se ela colocou algum documento onde não devia alguma coisa, eu vou orar e tentar ajudar a pessoa para que naquele momento ela consiga responder a Deus. Amém. Foi proveitoso, mas não foi agradável. Essas situações nos tornam mais tolerantes, né, com os outros. Sim. É aquela Muito ideia, mais. Você acha que educar filho é muito bom até você ter os seus. É isso mesmo. Não é verdade? Isso. Ou seja, pimenta nos olhos dos outros não dói, né? É. Para você. Então, é claro que nós precisamos ter as nossas experiências. E é por isso que a Bíblia fala também. Aqui em Romanos 8:28, começa com um verbo, e eu quero comentá-lo, porque ele traz uma verdade muito grande. Diz assim, sabemos que... Olha só como o apóstolo Paulo começa o versículo. Ele está considerando que você já sabe esse princípio espiritual. Não é isso? Com certeza ele já tinha ensinado isso na igreja de Roma, já tinha ensinado, né, para os seus discípulos. Então ele está lembrando. Eu falei, gente, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, o que é esse saber? A Valéria falou aqui, eu penso que traduz. É saber por experiência própria. Né? Mas o que Paulo está falando aqui quando ele diz sabemos? O que é esse saber, segundo a Bíblia, que todo crente, todo filho de Deus precisa saber? Eu acho que em muitas circunstâncias a gente sabe na mente.
de uma forma natural. Eu leio o versículo, eu sei o versículo, eu declaro o versículo e eu sei, todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas quando é que esse saber se torna realidade na minha vida? Quando esse saber, ele é revelação para mim. Quando aquilo vem no meu espírito, eu falo, não, ainda que eu não esteja vendo, eu sei. É aquela convicção, pastora. Quantas vezes eu tive que me apegar às convicções dentro do meu coração, porque eu falei, o Senhor vai fazer de alguma forma, não sei de onde vem, mas vai acontecer. É verdade. Porque esse saber é que nos sustenta. Pois é, isso é verdade. Mas assim, vou até pedir a Marília para explicar também. Isso que a Dalva falou é muito verdadeiro e muito profundo também. Porque muitas pessoas também não conseguem identificar o espírito, né? Ele ainda não sabe diferenciar o espírito, a carne, a emoção, e vira aquela mistura. Então, fala assim para o nosso ouvinte de uma maneira clara, simples. Como que ele vai saber, então, no espírito? Como é que é esse saber no espírito? Quer dizer que é diferente da minha mente? Não basta eu saber o versículo? Não basta ouvir a pregação? Ainda tem uma outra etapa? O que é isso? Poderia traduzir esse saber como paz no espírito, como paz no coração. Porque a Bíblia também fala que seja a paz, né, do Senhor no seu coração o árbitro para as suas ações. Então, quando esse saber aí, não é na mente, como a pastora Dalva falou, não é por causa de um estudo que eu fiz, mas é um saber no espírito, é você passando pela circunstância, tudo é contrário. Não é favorável. Eu perdi um emprego, meu marido saiu de casa, aconteceu um imprevisto, aconteceu algo que aparentemente é algo muito ruim, mas no fundo, quando eu vou orar por aquela situação, depois que a gente ora, porque eu acho muito, muito importante que o saber aqui é no espírito. Nós só vamos discernir aquilo que Deus tem para nós no nosso espírito. É quando você para orar. Porque no tumulto, pastora Márcia, na hora da tempestade, não dá para você discernir, você tem que parar. Tem que parar para falar, eu vou orar sobre isso. Né? Senhor, o que está acontecendo? E Deus, então, traz uma paz. Esse saber, eu creio que é uma paz. Que mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, difíceis, você sente uma voz dizendo, calma, eu vou transformar. Existe uma circunstância, até no início da minha conversão, que depois eu fui entender, o saber veio. Eu estudava, como fonoaudióloga formada e trabalhei muitos anos, eu queria muito ir para o Canadá fazer uma especialização logo depois da minha formatura. Eu sempre gostei de inglês, sempre estudei inglês, e eu já estava com tudo pronto e me converti, e logo depois de um ano casei, e é lógico que eu vi que isso foi frustrado. E eu carregava aquilo dentro de mim, gente, tinha que ter esperado casar mais pra frente. Por quê? Porque eu queria ter estudado. Depois esse saber veio, Deus falou comigo, que não era plano de Deus para eu sair e fazer aquele curso. Só Deus sabe o que eu ia enfrentar lá. E aí depois eu continuei estudando e entrei logo para o ministério e Deus fez tantas coisas. E depois eu entendi, a paz de Deus no meu coração foi o quê? Não era a minha vontade o Canadá, aquela especialização naquela época. Era a minha vontade você ir para o seminário, fazer o seminário, o Instituto Bíblico, casar, porque eu tenho ministério para você. E acrescentar só uma frase no que a pastora Marília falou, pastora Márcia. Sim. Quando eu confio que o Senhor me ama, eu também vou ter paz, que todas as coisas vão cooperar. Sabe, é confiar no amor de Deus por mim. Porque às vezes é como um pai. Às vezes o pai te disciplina, o pai natural, disciplina o filho. No momento o filho não entende aquela disciplina ou não entende o não do pai. Mas aquele pai ama aquele filho a ponto de falar para ele não, de conduzir ele de uma forma correta, ainda que o filho não entenda. Então, quando eu confio no amor de Deus, eu também vou ter paz para entender que as coisas no momento vai cooperar. Deus vai conduzir. Valéria. Esse saber aqui que a senhora falou é um saber íntimo. Esse saber vem do original, a palavra oida, porque tem o conhecimento mental e tem o conhecimento espiritual. O oida, tem o oida e gnosco, é conhecer. Tem o conhecer subjetivo e tem o conhecer objetivo. Então, esse oida é um conhecer subjetivo, está relacionado ao sujeito, à sua experiência pessoal. É um testificar no seu interior. Você não sabe explicar como que você sabe aquilo, mas você sabe. Exato, isso ficou muito bom, Valéria. Exatamente, esse saber no espírito. É uma voz que dentro de você te guia. E ela vai te dizer, faça, não faça. Exatamente. Então, não é uma questão de ser certo ou errado.
esse saber espiritual é a árvore da vida. Voltando lá para a criação, tinha a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem coisas que aos nossos olhos parece que é muito bem, muito bom. Mas de repente aquela voz interior diz, não, não é para você. Não viaje, não vá para o Canadá, Marília. Né? Não case com fulano, não é isso? Não é isso que eu tenho para você. Aí a pessoa fala, mas como é que você sabe? Eu sei porque Deus falou comigo. Mas como que Deus falou com você? Né? Porque no seu interior você é guiado por esse Espírito. Você é guiado pela árvore da vida, que é a vontade perfeita de Deus. Isso precisa ser desenvolvido. Por isso que eu sempre afirmo que o cursão que nós temos hoje na videira, ele é essencial para todo crente. Porque ali ensina para você essa base espiritual de diferenciar o que é espírito, o que é alma. E uma vez que você entende pelo menos a teoria, qualquer profissional precisa estudar primeiro a teoria, antes de exercer a prática. Exatamente. Não é isso? Antigamente não tinha, não sei se hoje tem, os dentistas práticos. Ainda que, ou seja, ele só tinha ali a prática, né? Ele não tinha a teoria, a formação, a técnica. Ele não estudou realmente. Então, isso também mostra que na vida espiritual é importante você conhecer a teoria. O que é o espírito? A Bíblia fala que o espírito é a nossa intuição, ok? Mas a Bíblia fala que a nossa alma, ela envolve também a mente, envolve a emoção, vontade própria, não é isso? Então, às vezes, a nossa vontade própria é uma, a vontade de Deus é outra. Então, quando você aprende essas coisas, isso vai ajudar você a andar nesse trilho e experimentar. A prática é um pouquinho mais assim, difícil, mas é a vontade de Deus. Bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Eu quero deixar uma pergunta aqui, quero pedir para as pastoras já pensarem nela, para que a gente possa retomá-la. Será que Deus envia coisas ruins só para nos ensinar lições espirituais? Talvez você já pensou isso, ou está pensando. Nós vamos responder essa pergunta daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. A gente já volta. Eu quero apresentar para você alguns dos nossos lançamentos para 2022. Eu tenho aqui 3 modelos da Agenda da Mulher 2022. Essa é uma agenda personalizada, criada para a mulher cristã, com um design lindo e exclusivo, feito para você. Ela contém vários textos da declaração da palavra que você pode usar durante todo o ano. Para acompanhar, temos o bloco de anotações, com o mesmo design das agendas. Outra opção é o caderno de anotações, para você que gosta de fazer anotações à mão. Ele vem em 3 versões diferentes, bem femininas. E para acompanhar, temos o planner semanal, com o mesmo design para ajudar a planejar melhor os seus horários. Agora veja que graça essas agendas. Essa é uma novidade direcionada ao público infanto-juvenil e adolescentes. Minhas anotações. E vem também com adesivos. E para você que trabalha com crianças, chegou a Bíblia Caixa. Você pode usá-la para colocar visuais para ensinar as crianças. Ela tem um tamanho ótimo, é colorida e prática. Estamos de volta, falando hoje sobre o nosso tema, tudo vai cooperar para o seu bem. Essa é uma promessa que está em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados para o seu propósito. Bem, nós deixamos uma pergunta aqui e eu quero retomá-la.
depois de falarmos a respeito do que significa esse saber, que se refere a um saber espiritual, íntimo, revelado por Deus, que diz respeito também ao propósito de Deus para nós. Mas até nós compreendermos isso, a gente às vezes sofre muito. Talvez você esteja pensando aqui, como essa pergunta que eu fiz, que pode ser de muitos ouvintes. E eu quero pedir para as pastoras, então, colocar isso na prática, numa vivência que muitos passam e até nós mesmos já passamos. Será que Deus envia coisas ruins só para nos ensinar lições espirituais? Pastora Marília. Pastor, Deus não envia coisas ruins. Eu creio que Deus, Ele permite. Deus permite circunstâncias difíceis na nossa vida para nos provar, não para Ele, porque Ele já nos conhece. A Bíblia fala que antes que a palavra saia na nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Mas Ele permite para nós nos conhecermos e avançarmos. Eu creio que nas minhas experiências, né, que as lições espirituais, uma das que eu mais aprendi, que nós falamos aqui, que também ela se repete, é o quebrantamento. Porque circunstâncias difíceis, elas têm o poder de nos levar para Deus. Eu gosto muito de usar um exemplo da batata e do ovo. Numa água fervendo, quando você joga o ovo, ali molinho no começo, depois que a água ferve, o que acontece com o ovo? Ele fica duro. Né? Um ovo cozido é duro. Mas a batata é dura. E à medida que aquela água vai fervendo ali, aquele fogo vai aquecendo, vai aumentando, em ebulição, aquela batata fica mole ao ponto de ser amassada e virar um purê. Assim também é o nosso coração. Eu creio que os testes, as circunstâncias difíceis, elas têm o poder de nos quebrantar e de nos fazer mais parecidos com Jesus, sabe? Mais tolerantes, mais quebrantados, mais submissos. Pelo menos esse é o alvo de Deus. É verdade. Mas eu acho que, será que na igreja hoje tem mais ovo cozido ou batata cozida? Olha, porque é claro que tem, nessa ilustração que você colocou, é claro que tem pessoas que ficam mais endurecidas. Infelizmente, né? Mas acho que isso deve ser... O programa de hoje é justamente para ajudar. É verdade. Nós não temos o alvo aqui de acusar, de trazer acusações, nem citar exemplos, né, para trazer mais peso sobre as pessoas. Não é isso. Nós queremos ajudar a identificar situações em que, como você disse, Marília, que Deus permite. Ele não vai enviar. Não. Mas é uma maneira que Ele tem de poder chamar a sua atenção. Nós falamos aqui no primeiro bloco sobre o saber, né? Sabendo isso, que todas as coisas. Então Deus está falando, você precisa saber, conhecer esse princípio espiritual. Porque eu acredito que isso aqui está falando, o mais importante não é a bênção que você está esperando. É conhecer Cristo. Amém. Quando você conhece Cristo, tudo vem como resultado. Amém. Então é claro que existe às vezes a doença, os conflitos, as dificuldades, mas aquilo ali, Deus não quer só responder aquela situação. Deus quer levar você para Ele. É igual aquele pirulito, né, que o pai fica segurando, né, para atrair o filho, ele vem correndo por causa do pirulito. Mas o pai quer, na verdade, aquele abraço, não é isso? E Deus às vezes usa dessa estratégia. Pastora, eu creio que muitas vezes o que falta é essa decisão de ir para Deus, porque com certeza Deus é o maior interessado nos ensinar. Em vez de ficar culpando os outros, né, Marília? É murmurando, julgando, questionando. Não, né, quebrando, eu já aprendi tanto, eu creio que o Senhor já me ensinou, mas quando tiver uma situação difícil, já vai logo se humilhar, porque o Senhor realmente sempre vai. A gente está quase no ponto de ser arrebatada, né? Oh, Deus. Pastora, eu acho que essa decisão é muito importante, ir para Deus, que quando você vai, o Senhor fala. Pastora Dalva, então, essas coisas ruins, né, vou repetir aqui, será que Deus envia coisas ruins só para nos ensinar lições espirituais? Não, Deus não envia, até porque Deus está do nosso lado.
Né? Deus não que está bom. contra nós. Aleluia. Deus é por nós. Deus é por nós. Né? A Bíblia diz em Romanos 8,31 que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o Senhor está afirmando, eu não estou enviando nada para te punir, porque às vezes as pessoas encaram como punição de Deus, e os porquês que ficam perguntando, por que Deus? Por quê? É de alguma forma culpando a Deus pelo que está acontecendo com ela, né? Mas na verdade, em vez de perguntar por quê ou de questionar, eu acho que a melhor coisa que nós podemos fazer no meio da dificuldade ou da provação ou de momentos que você não entende o que está acontecendo, é você colocar diante de Deus, fala, Senhor, eu preciso aprender com isso, me ensina, me ajuda a ver o que eu não estou vendo, né? Me ajuda a dar uma resposta certa. A oração certa, né? Certo, porque eu sei que o Senhor vem Essa é para a nos oração ajudar. de alguém que está se quebrantando, Sim. né? Que está virando cera, né? Como a Sim. Marília falou ali, se quebrantando, amolecendo. Teve um dia que eu fiz essa pergunta para Deus, porque eu estava orando por uma cura e eu falava para o Senhor já levou. A sua palavra não mente, o Senhor não mente. Então, eu estou errando em algum momento, então me ensina. Pastora Valéria. Deus não manda as coisas ruins, mas Ele permite e usa. Né? Eu passei 3 grandes conflitos conjugais. E eu não aprendi assim a lição completamente nos 2 primeiros e nem sei se aprendi tudo no terceiro. Mas uma coisa ficou clara. O Senhor queria usar aqueles conflitos conjugais para me ensinar a submeter. Por quê? Porque não tinha outra opção. A palavra do Senhor é clara a respeito de esposas sejam submissas em tudo. Mas esse tudo é muita coisa, pastora. Esse tudo é muita coisa, é muito difícil. E toda a minha dificuldade, infelizmente, é uma dificuldade familiar que eu percebia, mas eu já fui liberta de toda maldição em nome de Jesus. Eu não creio que é familiar, eu creio que é uma dificuldade da própria natureza humana. Agora, em relação à mulher, quando Deus fala para ela submeter ao marido, eu acho que é por causa também daquilo que ficou evidente lá no início, que a mulher, ela teve dificuldade em submeter. Não significa que o homem também não tinha, mas ela demonstrou isso claramente. E a submissão é a maneira que Deus tem também de nos usar, né? Porque se você submete ao marido, você vai submeter também a Deus. Eu acho que não é um problema familiar, é um problema realmente da natureza caída, né? Mas, pastora, na minha família o negócio é difícil. Eu fui a única mulher que parou casada. Nós temos um histórico ruim. Mas as estatísticas mostram que eu tenho muito são encargo, muitas, né? Assim, para falar para minha família. Até pega as oportunidades de aniversário, de Natal, para falar o tanto que é bom. Talvez não é bom ao olho natural ali, naquele momento que você está passando, aquela submissão. Mas depois, o resultado é bom. Porque demonstra fruto para Cristo, né? Como elas disseram, a gente amolece. E aí quando você amolece, aí você pode ser usada por Deus. Vamos acrescentar aqui também uma parte do versículo de Romanos 8, 28, que diz o seguinte: coopera para o bem. Você já está falando sobre isso. Depois é bom. Então, o que realmente Deus quer dizer? Todas as coisas cooperam para o bem. O que é esse cooperar para o bem? Significa que ele tem o controle de todas as coisas e que ele vai usar tudo isso, ele não vai desperdiçar nada. Gente, é um alívio tão grande. Significa que ele está nos levando para algum lugar. Você não está enxergando. Isso. Mas vai cooperar para o bem. Você vai cumprir. Deus tem um plano. E o plano é bom. Né? Às vezes você tem ali alguns acidentes de percurso, enquanto você está indo para aquele rumo. Mas Deus, ele vai permitir que todas essas situações e circunstâncias te redirecione. Ele ajeita ali, ele arruma a sua rota. Você está indo para um lado, ele volta, ele permite situação aqui e ali, você volta. E eu gostei demais desse versículo, até coloquei ele aqui, que eu coloquei o seguinte: há coisas que realmente são ruins, mas ele afirma que tudo vai cooperar. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, assim... Então, esse é o bem. Porque aqui está falando do mal e do bem. Vai cooperar para o bem. O bem, então, é esse conforme. Porque ele vai te colocando na forma. Essa situação vai, assim, cortando, aparando as arestas para você ficar conforme. Eu penso que aqui tem um princípio espiritual muito importante.
mais importante do que trazer a cura, do que trazer o emprego, do que trazer a solução para aquele problema ali que a pessoa está passando, mais importante é ele ser transformado em Cristo. É ele se parecer com Cristo. O alvo final. Cooperar para o bem no final é isso. É que você se pareça com Cristo. Então Deus usa isso. Deus não tem problema em resolver problema financeiro. Não. Deus não tem problema em dar emprego, em dar uma casa, coisas desse tipo. A dificuldade é fazer de você um cooperador dele. Sim. Se você não for cooperador de Deus, não tem como ele te transformar. E às vezes, nesses momentos, o exemplo da batata e do ovo, né? A gente endurece, né? Em vez de você... A gente não, Dal. Você. Não me põe Fala de não. você. Não me põe nesse meio, não. A gente quem? Ai, a Marília quebrantou já, ela já disse. Pastor, eu já quebrantei, eu já endureci. Você já quebrou, eu já passei. De novo. Vamos lembrar que o teste volta, gente. Eu já passei muitos momentos. O teste volta para quem é reprovado. Nem sempre a gente aprende a lição da primeira vez, né? Isso é uma verdade. Agora, nessa questão mesmo, vocês comentando isso, eu acho que é importante a gente colocar, será que existe problema em você perguntar por quê para Deus? Queria colocar isso aqui dentro do que nós estamos falando. Tá bom, eu já sei que vai cooperar para Deus, mas será que eu posso questionar? Qual é a diferença entre questionar a Deus no meio de uma situação difícil ou apresentar questões diante de Deus? Nós lemos aqui, por exemplo, no início, um texto de José, José do Egito, que é um exemplo de alguém que passou por muitas, não foram poucas, foram muitas situações difíceis e foram anos da sua vida. Porque a Bíblia começa a descrever ali em Gênesis 37, que fala aos 17 anos, né, ele ganha uma túnica. Então, ele é tido como um exemplo de alguém que passou por muitas situações, mas tudo aquilo depois cooperou para o bem. Será que em algum momento ele orou, ele perguntou, como é que ele chegou à conclusão que aquilo ali fazia parte de um plano? Porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo fala assim, eu queria ser tão quebrantada igual essas pastoras. Eu queria ser tão mansa, né? Parece que é tão simples. Mas você é aquela pessoa explosiva, você é uma pessoa assim dinâmica. E você pensa, eu não consigo. Consegue. Então, como que fica essa questão? Qual é a diferença entre questionar e apresentar as suas questões diante de Deus? Porque muitas vezes as pessoas, elas questionam de uma forma apenas querendo saber o porquê que está acontecendo aquilo com ela. Por que não aconteceu com o outro e acontece com ela? Mas eu acho que quando nós submetemos a vontade soberana de Deus, aí é um questionamento correto. Fala, Senhor, eu quero me submeter à sua vontade. Eu acho que é um questionamento correto. Eu acho que o questionar envolve muito o coração errado, né? Sim. Isso que eu ia falar. Eu acho que é muito, a questão aqui não é o porquê está acontecendo, mas o que o Senhor quer através dessa situação. Essa pergunta é boa. Né? Porque o questionar é você debater, é você colocar em questão. Aqui não é colocar em questão, a questão já foi colocada, é o que Deus quer fazer, o que Deus quer produzir através dessa circunstância. O exemplo de José é muito poderoso. Acho que ninguém foi jogado num poço, ninguém foi vendido, rejeitado, depois foi parar numa prisão. Aqui a Bíblia fala de 13 anos. Não conheço ninguém que tenha passado por uma situação assim por 13 anos. E você não vê na Bíblia ele questionando, perguntando. Mas com certeza eu acho que ele foi assimilando. Ele foi talvez não passamos assim, literalmente, né? Mas às vezes tem pessoas, talvez mulheres que estão nos ouvindo e que consideram o casamento dela uma prisão. Ela pode estar casada aí há mais de 10 anos e ela acha que o casamento dela é uma prisão. E isso traz conflito. Eu acho que não tem problema você colocar questões diante de Deus e você chorar diante de Deus. Você falar para o Senhor o que você está sentindo. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou cansada. Senhor, eu me sinto infeliz. Só que não pode ficar só nisso, né? Tem que te levar para algo mais. Valéria. Pastora, Deus não tem problemas em responder perguntas. Deus tem problema com questionamentos. Existe uma diferença se eu estiver perguntando coisas para Deus. Eu gosto demais, assim, porque
A Dalva falou de um coração submisso, a senhora falou que o alvo de Deus é nos tornar semelhantes a Jesus. Jesus, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. É isso que está na Bíblia. É verdade, a Bíblia fala isso. Então nós devemos, assim, aprender com a situação. E eu tenho passado situações muito difíceis na minha vida recente. Eu perdi coisas, aparentemente perdi, que tinham muito valor para mim, mas era muito valor. E Deus sabia. Ele permitiu. Mas agora eu tenho tentado dar uma resposta para Deus. Eu me apego nos exemplos das mulheres mais maduras. Eu me apego nos exemplos de Jesus, de José e da Bíblia. Mas eu tenho estado também com esse Romanos, aqui 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra aqui é tis, é o que será contra nós. Não tem ninguém e não tem nenhuma situação que possa vir contra nós, porque todas essas situações e circunstâncias, por mais difíceis que elas nos sejam, elas vão cooperar. Tem um pensamento, eu considero um pensamento legalista, do tipo, essa doença é castigo de Deus. Misericórdia. Você talvez não vê isso verbalizado, mas a pessoa age assim. Ela tem medo às vezes de falar, mas ela pensa. Ou então, eu fui roubado porque Deus quer tratar comigo. Então a pessoa sempre pensa de uma maneira errada, com uma crença errada, baseada num merecimento. Então, porque eu não fiz algo correto, Eu mereço isso. eu mereço essa coisa ruim. É. Então, isso é um pensamento legalista, baseado na lei, de você fazer e merecer. Mas nós vivemos hoje baseado na graça, nós não merecemos. E às vezes até erramos. Mas pelo fato de crer na bondade e na graça de Deus, Ele pode transformar tudo em bênção. Então, como que um filho de Deus deve lidar com esse tipo de pensamento? E como que Deus, então, vai transformar algo ruim em algo bom? Porque ele fica pensando, mas como? Se aconteceu isso, como que Deus pode transformar isso? É muito ruim. Como que ele transforma isso em algo bom? Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Aleluia. Glória a Deus. Então não tem nada, nem ninguém, nem nenhuma situação que vem para nos punir ou que Deus usa para nos punir. Mas Ele já nos justificou na cruz. E por causa dele, hoje, Ele é por nós. Amém. Eu acho É que levantar também e declarar a palavra, né? Exatamente. Eu acho que vencer esses pensamentos, Marília. é meditar no amor de Deus. Nós temos através, né, do ensino da graça, dessa justiça de Cristo, do amor de Deus, tem aprendido tanto que o pastor Luiz ensinou, eu creio que nós temos aprendido, que o amor de Deus, ele é uma verdade. A Bíblia fala que ele não negou. Ora, aquele que não negou tudo o que ele tinha, seu único filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? É poderoso isso, Gente, né? ele deu tudo, ele tinha um único filho por nós. Ele não vai me dar um casamento restaurado, um emprego, uma cura? Então, pastor, é meditar no amor de Deus. Se isso está difícil, Deus me ama e Ele vai transformar isso para o meu bem. Pastor, Aleluia. uma maneira de lidar é nós não devemos deixar o diabo nos manter na culpa nem na escravidão, né? Porque nós temos que crer no perdão do sangue. Não fica preso lá naquela escravidão da culpa. A culpa realmente ela é muito Ela ruim. te tira a paz, né? Completamente. Ela te tira as promessas. E ela escraviza. Com certeza. Agora, eu acho importante nós entrarmos numa questão aqui, você mencionou essa questão da culpa, né? Que é uma coisa também difícil e você lida com isso em muitas circunstâncias diferentes da sua vida. Como então lidar com decepções e traições? Se às vezes a outra pessoa nem reconhece que fez, nem se arrependeu pelo que fez. Então, como que nós vamos lidar com isso? Porque tem um problema muito sério, que são a amargura, os ressentimentos, que muitas vezes vão acumulando. Porque quando você lida com uma situação que é só entre você e Deus, aí você
resolve ali, mais Deus fácil. te responde, ou você recebe a resposta, a cura, o emprego que você queria, ok. Mas quando envolve outras pessoas, eu penso que vai ficando mais complicado, mais difícil para você, não para Deus. Lembrando que nós estamos falando aqui de Romanos 8:28, que afirma que tudo coopera para o seu bem. Então, como que eu vou lidar então com as decepções e traições? Porque é muito difícil. É inevitável você ter decepções, você ficar magoado. Mas isso tem o poder de nos abater, Tem. de nos roubar as bênçãos, o propósito de Deus. Sim. Nós falamos aqui do exemplo de José, né, no Egito. Ele poderia ser uma pessoa ressentida, magoada. Ele poderia ter tramado um plano ali contra Potifar, enquanto ele estava na prisão, porque ele era inteligente, né? E ele tinha ali o dom de resolver problemas. E depois sair da prisão, talvez uma rebelião, percebe? Quantas pessoas levam para esse lado? Fruto de amargura, ressentimento. A pastora tem um livro que fala A Isca de Satanás, que ele fala muito sobre a ofensa. É muito bom. Então, assim, é muito difícil você lidar com a ofensa. É muito difícil você não se manter decepcionado, não se manter desanimado, porque realmente as decepções, assim, elas têm o poder de brotar a raiz de amargura em nós. Mas a palavra de Deus diz que não deixar brotar a raiz da amargura. Né? Deus, ele pode permitir que uma porta se feche, mas nós temos que crer que tudo vai cooperar e que vai abrir algo maior para nós. Não podemos ficar presos na decepção, na tristeza, na traição, na amargura. Sabe, pastora, essa palavra de hoje, eu estava lendo assim esse capítulo lá e também vendo na revista, ela é uma maneira muito romântica que o nosso pastor trouxe para nós, para falar que a gente não deve ficar com a justiça própria. Porque a justiça própria não é dizer que ela é errada ou certa, mas ela é nossa. Né? A justiça própria, ela nos afasta do propósito de Deus. Nós devemos deixar Deus julgar essas coisas, né? Não foi por acaso que alguma porta se fechou. Deus tem algo maior na frente. Aleluia. A senhora fez uma pergunta como lidar, né, pastor, com as decepções. Eu acho que uma das melhores formas de lidarmos com a decepção é olhar para Cristo. Parar de olhar para as pessoas. Porque às vezes as pessoas lidam muito com o que ela pode pegar, né? Com o palpável. Não, a culpa é do meu chefe, não, a culpa Então é do meu pastor, é do meu irmão, é do meu marido. Quando eu lido com isso, ainda... E às vezes a culpa é mesmo, né? ainda que seja. Às vezes é a pessoa mesmo que ela teve intenção. Sim. Igual foi o caso de José. Eles tiveram intenção de prejudicá-lo. A pessoa às vezes está com a razão. Está com a razão. Mas quando eu olho para Cristo, eu foco naquele que pode mudar a minha circunstância. E pode mudar a pessoa que me decepcionou. Né? E se eu fico com a decepção e me agarro a ela, e com a amargura, eu impeço a Deus de me transformar. Né? É um impedimento ali para que o Esse Espírito olhar haja. para Cristo é poderoso. Demais, Quando demais. nós entendemos isso e nós conseguimos fazer isso, Praticar você isso, né, realmente está na vitória. É. A vitória sobre o verdadeiro inimigo, que é o diabo, né? Pastora Marília. A palavra de Deus fala que de tudo que nós devemos guardar o coração, porque é do coração que procede as fontes da vida. E o coração é onde você contacta com Deus. Porque quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do nosso espírito. Então eu creio mesmo que a mágoa, o ressentimento, tudo isso, ele vem para minar o nosso coração, né? Ele vem para nos resistir. Então, de uma maneira prática, eu tenho que liberar perdão, porque o perdão ele é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Eu estou com vontade de perdoar. Não, você quer... Justiça. Não, você quer... Não, você quer Clamar por justiça, realmente. no fogo. Não, mas é uma decisão, eu entendo. A Bíblia fala lá em Filipenses 2... Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou. Então é tempo de que, olha, eu não tenho
eu não posso fazer, não posso exercer a minha justiça, mas eu vou me humilhar, Deus, Senhor é a minha justiça, mas o que cabe a mim é perdoar, rejeitar a mágoa, o ressentimento, porque a Bíblia também fala que não haja raiz de amargura no nosso coração, porque isso vai brotar, vai contaminar outros e vai nos impedir de usufruir de tudo que Deus tem para verdade. nós. Tem algumas mulheres, pastora, que elas falam assim, eu não amo mais o meu marido. Na verdade, isso é uma grande mentira que o diabo planta na mente das mulheres, até para despertar nelas aquele sentimento de que eu posso arrumar alguma outra coisa melhor. Mas, na verdade, o que acontece no casamento? Mulheres amarguradas são mulheres que não resolveram perdoar. E aí vai juntando coisas no coração e encobre aquele amor que estava lá dentro. Aí a pessoa pensa, não amo mais. Mas não é verdade. Ela ama sim, mas está encoberto com tristeza, com mágoa, com amargura, né, decepção. É verdade. E muitas vezes essas circunstâncias, né, que às vezes são pequenas no dia a dia, elas vão se tornando em raiva, Sim. em impaciência, em tantas coisas que prejudicam, né, o relacionamento. E às vezes até desejo de vingança, né? Sim. Eu me lembrei de um versículo que a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus é Cristo. Amém. Penso que nós temos que nos lembrar todos os dias e declarar: eu sou justiça de Deus em Cristo. Amém. Porque aleluia. isso é uma verdade e é poderoso. É verdade. Amém? Eu gostaria que você deixasse, para a gente encerrar esse bate-papo, rapidamente, um conselho. Nós estamos falando aqui, tudo coopera para o bem, para o seu bem. Então, diga então para esse ouvinte, seja homem, seja mulher, como que ele pode responder de uma maneira positiva a essas coisas e a esses testes, como por exemplo, uma porta que se fecha à sua frente. Como que ele pode ter uma atitude correta, que de fato vai cooperar para que Deus leve você àquele propósito que Ele tem para a sua vida? Eu creio que confiando na bondade de Deus. Quero deixar um versículo aqui para você que está em Isaías 55, verso 9, tão poderoso. A Bíblia fala assim, como... Vou falar de novo, li errado. Pode ir? Pode. Está em Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos. Mas a Bíblia fala, assim como os céus são mais altos do que a terra, sim, são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Enquanto eu estiver aqui olhando para a circunstância, para o problema, para a dificuldade, eu estou vendo nessa vida terrena. A Bíblia diz que os pensamentos e a vontade de Deus está acima, são mais altos. Deus tem algo maior lá na frente. Então eu vou passar por esse teste, por essa dificuldade, crendo que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque Deus tem pensamentos mais elevados que os meus. Amém. Amém. Pastora, se tem um conselho que eu acho que hoje eu posso dar para os nossos ouvintes, é que eles tirem os olhos da terra e coloquem os olhos no céu. Aleluia. Porque quando eu olho para o céu, as outras coisas vão ficar tão pequenas. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro. De onde me virá o socorro. Exatamente. Aleluia. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a Amém. terra. Já declarei demais esse Salmo 111. Então, queridos, permaneça firme na fé, né? Esse livro que a pastora Marília anunciou aqui foi algo que eu escrevi em cima do Salmo 139, porque lá fala que Deus escreveu algo a nosso respeito e lá tem todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Eu queria deixar 3 versículos aqui que diz o seguinte: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Nós temos que confiar que tudo que Deus estava planejando, tudo, Ele estava tecendo a gente no interior da nossa mãe para cumprir aquele plano que Ele tinha para nós, ainda quando nós éramos substância informe. Vamos confiar no amor de Deus, vamos ter Jesus como modelo. Traído, caluniado e rejeitado, mas tudo cooperou para o bem
do plano de Deus para ele, que foi Amém. morrer numa cruz, ressuscitar e vai voltar. Aleluia, glória a Deus. Bem, nós cremos realmente que tudo coopera para o bem, para o seu bem, inclusive o programa Batom e Bate-Papo. Então fique conosco, porque ainda não terminou. Nós vamos para um pequeno intervalo e vamos voltar com uma palavra falando desse tema. Como tudo coopera para o meu bem? Eu quero apresentar para você alguns dos nossos lançamentos para 2022. Eu tenho aqui 3 modelos da Agenda da Mulher 2022. Essa é uma agenda personalizada, criada para a mulher cristã, com um design lindo e exclusivo, feito para você. Ela contém vários textos da declaração da palavra que você pode usar durante todo o ano. Para acompanhar, temos o bloco de anotações, com o mesmo design das agendas. Outra opção é o caderno de anotações, para você que gosta de fazer anotações à mão. Ele vem em 3 versões diferentes, bem femininas. E para acompanhar, temos o planner semanal, com o mesmo design para ajudar a planejar melhor os seus horários. Agora veja que graça essas agendas. Essa é uma novidade direcionada ao público infanto-juvenil e adolescentes. Minhas anotações. E vem também com adesivos. E para você que trabalha com crianças, chegou a Bíblia Caixa. Você pode usá-la para colocar visuais para ensinar as crianças. Ela tem um tamanho ótimo, é colorida e prática. Muito bem, nós estamos de volta compartilhando hoje sobre o tema Tudo coopera para o seu bem. Talvez você, ao ouvir isso, até tenha um ponto de interrogação aí na sua mente. Mas o alvo desse programa é exatamente isso. É poder cooperar com a ação do Espírito Santo para trazer essa verdade mais clara ao seu espírito. Romanos 8, 28, que já mencionamos aqui, mas é o tema do nosso programa, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós compartilhamos tantas coisas preciosas aqui no nosso bate-papo. As pastoras compartilharam experiências pessoais e falamos a respeito de cada parte desse versículo, porque é muito precioso. E eu gostaria de confirmar e fechar aqui, falando desse tema, e mencionar para você 3 coisas que você precisa saber sobre Romanos 8, 28. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é o princípio espiritual. Romanos 8, 28 traz um princípio espiritual muito importante, uma verdade espiritual muito importante, que você precisa ter revelação no seu espírito. Você precisa saber com o seu coração, através do Espírito Santo de Deus, que vai te ensinar. Então, quando nós falamos de um princípio espiritual, é algo estabelecido por Deus, que não pode ser removido, não pode ser mudado, não pode ser alterado. Então, como por exemplo, a Bíblia diz, todo o que pede, recebe. É um princípio espiritual, que se você pedir, você vai receber, uma vez que isso está em linha com a vontade de Deus, com a palavra de Deus para você. Então, antes de você receber, é preciso pedir. Então, quando você pede, você está agindo com base num princípio espiritual, que a própria palavra de Deus estabelece. Então, isso tem legalidade no mundo espiritual. Isso dá para você
esperança para receber o que você pediu. Então, quando a Bíblia declara que tudo coopera para o bem, para o seu bem, é também um princípio espiritual, ok? Mas falando de uma maneira mais clara, qual princípio realmente nós encontramos e identificamos aqui? Que não apenas as coisas boas cooperam para o nosso bem, como também as coisas ruins que acontecem conosco. Então, quando Romanos 28 começa afirmando, sabemos que. Então, esse saber é um saber espiritual. A palavra sabemos aqui é oida, no original, que significa um saber que não vem através de um estudo, de um aprendizado comum, não é uma compreensão mental apenas, mas é algo que nós sabemos por revelação no Espírito. É um saber que procede do seu interior. Isso se aplica aos filhos de Deus, porque Deus está por trás de tudo que acontece com você. Não há nada oculto aos olhos de Deus. Mas isso também não significa que é Deus quem manda coisas ruins na sua vida. Nós comentamos aqui, será que Deus envia coisas ruins para nos ensinar lições espirituais? Olha, Deus não envia coisas ruins na sua vida. Contudo, você precisa entender que enquanto nós estamos aqui nesse mundo caído, um mundo sem Deus, nós sofremos as coisas deste mundo, ok? Estamos sujeitas a este mundo e as coisas ruins que acontecem, como doenças, por exemplo, como perdas, por exemplo. A morte é uma delas. Mas, olha, Jesus certa vez ele orou e ele disse assim a nosso respeito: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Percebe? Jesus ali poderia dizer, não, eu quero que o Senhor leve todos os filhos, todos aqueles que eu já ganhei. Não, não foi essa a oração do Senhor. Então Deus orou, Jesus orou para que nós fôssemos livrados do mal. Então o mal aqui é tudo aquilo causado pelo diabo na nossa vida, porque ele é o príncipe deste mundo, ele ainda atua aqui. Porém, a Bíblia nos garante que Deus nos livra de todo o mal. Então, é preciso você conhecer esse princípio espiritual de Romanos 8, 28 e compreender que mesmo as coisas ruins, elas podem cooperar para o seu bem, ok? Porque é isso que a Bíblia está dizendo. E ao dizer isso, ao te dar essa promessa, é para que você não perca a esperança, não perca a fé, para que você não fique desanimado no meio da tribulação, no meio da dificuldade, porque Deus garante a vitória em qualquer circunstância da sua vida, sejam elas fáceis ou difíceis. Então, se é uma enfermidade, você tem a promessa de cura. Se é escassez financeira, Ele é o seu supridor. Percebe? Então, em toda situação, existe a mão de Deus operando por trás. Nós compartilhamos aqui, pedi às pastoras para falar a respeito de situações pessoais em que elas começaram a aprender esse princípio espiritual na sua vida. E eu gostaria de mencionar também um aqui. Eu me lembro quando eu fui para a igreja onde eu conheci o Aloísio, eu estava ali fazendo, na época eu não chamava cursão, mas era os mesmos assuntos e trazia ali esse mesmo princípio espiritual ensinado, né, para nós em relação a diferenciar o que é espírito, o que é alma. E eu me lembro que orando em um dos nossos jejuns que os jovens faziam semanalmente, eu estava buscando e pedindo ao Senhor para Ele me dar uma casa para alugar ali naquele setor, perto da igreja, porque eu estava morando muito distante. E eu então comecei a orar. E somente depois de 4 meses é que eu tive a resposta e que, de fato, eu achei uma casa dentro dos requisitos que eu estava orando e até a questão do valor também naquele setor. Mas o interessante foi quando eu cheguei ali na casa com a minha mudança, a proprietária estava esperando na porta e ela fez o seguinte comentário: eu já estava até desistindo de alugar essa casa, porque ela está aqui há 4 meses para alugar e eu não consegui. Naquela hora eu sentei ali na garagem da casa e me deu uma certa
indignação a ser com Deus, por causa da minha imaturidade, claro. E eu pensei, mas a casa está aqui há 4 meses para alugar, e eu estou orando há 4 meses. Por que Deus não me deu antes? Ou seja, como é que ele faz um negócio desse comigo? Por que ele me deixou esperando esse tempo todo? E naquele mesmo momento em que eu pensei, Deus falou comigo que Ele estava me ensinando a perseverar em oração, para ver se realmente eu ia abrir mão daquilo que eu estava pedindo. Olha, Deus queria me dar. Para Deus não fazia diferença se é uma casa grande, pequena, ou algo assim. Deus estava, na verdade, me ensinando um princípio espiritual muito importante que iria também ser aplicado em coisas muito maiores à minha frente. Mas eu aprendi ali, naquele contexto em que eu estava vivendo. Agora, você acha que para Deus, que criou todo o universo, era difícil me dar uma casa? Claro que não. E alugada ainda por cima, né? Nem era, eu estava querendo comprar, eu estava querendo alugar. Mas você percebe? Para eu aprender esse princípio, eu precisava cooperar com Deus. E é isso que eu quero dizer para você. Os princípios espirituais nos são ensinados muitas vezes, não é de uma maneira teórica, mas às vezes também na experiência, na prática, levando você a viver experiências difíceis, mas que no final vai ser bom para você. Então, eu acredito que Deus realmente não nos ensina tudo de uma vez, graças a Deus, porque senão nós iríamos sofrer muito. Mas Ele pode fazer todas as coisas. Ele, às vezes, demora, é para que você possa aprender essas verdades espirituais. Amém? Mas tem uma segunda coisa muito importante, que fala Romanos 8:28. Todas as coisas. Então, nós falamos que primeiro temos ali um princípio espiritual importante que você precisa aprender no seu espírito, que precisa ser verdade para você. Ok? Não apenas na mente, mas no seu espírito. Segundo, Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem. Olha, então isso aqui está falando que são todas as coisas. Todas as coisas é muita coisa. Ou seja, inclui todas as áreas da sua vida. Sejam emocionais, financeira, espiritual, ok? Então, tudo que vai acontecer ali não é por acaso. Até mesmo situações difíceis. Até mesmo aquelas pessoas que às vezes estão ali com o alvo de prejudicar você. Até mesmo as decepções, críticas, traições e tudo que possa levar você a se sentir triste, desanimado. Então, Paulo está dizendo aqui que todas as coisas cooperam para o bem, mas não apenas as coisas boas e agradáveis, mas até aquelas que são ruins vão cooperar para o seu bem. Agora, não significa, é claro, que todas as coisas em nossa vida são iniciadas por Deus, mas significa que até aquelas obras ou setas malignas, né, fará sentido na nossa vida quando você entender que Deus vai usar isso para acrescentar algo na sua vida. Percebe? Para isso você precisa confiar no Senhor, porque não é algo tão simples. Nós mencionamos aqui no início, no texto que nós lemos, e também em alguns momentos que nós comentamos, sobre a pessoa de José na Bíblia, José do Egito, porque ele é um grande exemplo para nós de alguém que aprendeu esse princípio espiritual, que viveu isso. Porque na sua vida aconteceu uma sequência de coisas ruins. E no meio desse processo, eu creio que ele percebeu a mão de Deus com ele, livrando ele até de coisas piores. Ele poderia ter sido morto pelos seus irmãos, quando ele foi lançado lá naquela cisterna sem água. Não é isso? Ele poderia ter sido vendido como escravo para pessoas muito cruéis, que também poderiam tirar a vida dele. No entanto, ele foi parar na casa de um homem muito rico, onde ele também prosperou, o próprio José.
Então, muita coisa ruim poderia ter acontecido, mas Deus o livrou. Agora, por que nós podemos mencionar aqui José? Porque Romanos 8:28 ainda não tinha sido escrito naquela época. Porque José está lá no Velho Testamento. Mas é que o princípio espiritual é o mesmo. A maneira como Deus lidou com aquelas pessoas lá no Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi. Então, os princípios espirituais são os mesmos. Por isso que a experiência deles também se aplica a nós hoje. E aqui nós vemos que José, ele realmente aprendeu. Ele viu uma sequência de coisas ruins. Ele foi traído, ele foi vendido, ele foi acusado injustamente, ele foi preso. Percebe? Havia muita traição, muita decepção. Poderia ter ali muita mágoa também. No entanto, não é isso que a Bíblia diz que ele agiu dessa maneira. Se você quer conhecer melhor a história, lá em Gênesis 37, começa a descrever os detalhes, quando ele tinha 17 anos. Quando ele ganhou uma túnica do seu pai, e isso causou muito ciúme aos seus irmãos. E depois os seus irmãos mesmo tramaram. Eles pararam para planejar o mal contra José. Ok? Então, às vezes isso acontece. Pessoas que de fato querem o mal para você. Eles querem que você passe por situações difíceis e até se alegram quando isso acontece. Mas você precisa entender que a Bíblia afirma, é uma promessa de Deus para você. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Então você pensa, mas como que isso pode cooperar para o bem? Não há nada impossível para o Senhor. Ok? Deus é poderoso para transformar, mas ele precisa da sua cooperação. Quando José entendeu esse princípio espiritual, eu penso que ele deve ter parado e pensado assim, mas Deus falou que iria me usar, Deus falou que iria me engrandecer. Por que tudo isso está acontecendo? Ou seja, está acontecendo o oposto. Eu penso que naquele momento ele falou, deve ter algo aqui para eu aprender. Então, ali ele entendeu o princípio espiritual de que tudo à sua volta estava servindo ao plano de Deus para ele. Agora, apenas 13 anos depois de todas essas situações de decepções, deslealdades, traições, é que José se torna o governador do Egito. Ok? E como que nós sabemos que ele aprendeu? Porque em Gênesis 50:20 está registrada uma declaração que ele fez quando ele reencontra os seus irmãos. Diz assim, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou para o bem. Isso aqui é muito poderoso. Então veja, a história de José mostra cada situação e que cada pessoa foi um instrumento de Deus para conduzi-lo ao trono, que era exatamente onde ele iria cumprir o propósito de Deus. Mas, se essas coisas não acontecessem, o trono não chegaria, com certeza. Então, se ele não tivesse sido vendido para o Egito, se ele não tivesse sido preso, se Deus não tivesse dado para ele ali a revelação do sonho, e tantos detalhes que a Bíblia menciona, ele não teria chegado ao trono. Então, esse foi o caminho que Deus permitiu que ele passasse para ensinar, mas também para aprovar e estabelecê-lo ali na posição que Deus tinha para ele. E eu creio que hoje na sua vida, esse mesmo Deus, ele vai usar pessoas e situações para conduzir você ao propósito dele. Aquilo que Deus tem planejado para você. Aquilo que Isaías declara, que são os caminhos altos, os pensamentos altos que Deus tem a seu respeito. Eu tenho certeza que Deus não tem prazer que você sofra, que você passe dificuldades, porque Ele te ama. Ele apenas usa essas coisas, sejam boas, sejam más, para te ensinar e levar você a crescer. Então, não há nada de errado em você perguntar às vezes para o Senhor, mas por que isso? Uma vez que o seu coração é correto, uma vez que você tem um coração submisso, Deus vai responder para você. Ok? Porque muitas vezes o diabo ele vai no meio de uma situação difícil trazer acusação.
e levar você a duvidar do amor de Deus. Mas quando você vai para Deus e você fala para o Senhor como está sendo difícil aquela situação, Deus vai falar com você. Eu me lembro de uma situação que talvez muitos estão passando, né, recentemente, que fala de perdas de pessoas que nós amamos. Quando eu perdi a minha mãe, ela tinha 75 anos, mas é claro que perdas de pessoas que nós amamos sempre são difíceis, independente da idade dessa pessoa. Porque é uma separação, é algo, é a parte da sua vida que encerra. E eu me lembro que eu perguntei ao Senhor, né, por que o Senhor permitiu e a levou naquela situação, embora eu estava crendo pela cura, pois ela estava enferma. E Deus me falou algo que de fato me deu consolo, me deu paz. Então ele disse assim que na criação ele havia trabalhado durante 6 dias, mas no 7º ele descansou. Mas ele não descansou porque ele estava cansado, apenas porque ele havia terminado o seu trabalho. E Deus disse para mim que o mesmo havia acontecido com a minha mãe. O trabalho dela havia encerrado. E aquilo me trouxe consolo, mas me deu também uma paz, porque eu entendi que a mão de Deus estava ali. Agora, por que tinha que ser naquelas circunstâncias? Não cabia a Deus me explicar, mas eu creio também que aquilo me levou a crescer em fé, me levou a orar, me levou a aproximar-me mais do Senhor. Eu quero dizer isso para você, creia que há um Deus sentado no trono, por isso tudo vai dar certo. Não basta você orar, mas depois tomar uma decisão errada. Lembre-se que existem escolhas erradas que são tomadas mesmo depois de orar. Um exemplo disso é Balaão, que era um profeta de Israel. Ele orou para saber a vontade de Deus, mas depois ele fez o oposto do que Deus queria. Então, você precisa orar, mas também conhecer a vontade de Deus para você naquela situação, ok? Eu creio que todas as situações podem sim cooperar para o seu bem, uma vez que você coloca os seus olhos em Cristo. A terceira coisa e última que nós falamos aqui, que nós podemos aprender a respeito de Romanos 8:28, é o propósito de Deus. Porque aqui diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, existe um propósito por trás de cada situação. Então, aquela situação vai te levar para esse propósito. Mas é importante que você coopere com Deus. Tá certo? Você coopera crendo, você coopera perseverando. Então, Deus está ali. Esse propósito é para aqueles que amam a Deus. É para aqueles que confiam também no amor de Deus. Eu creio que muitos filhos de Deus, ou todos os filhos de Deus, passam por situações difíceis e são testados nessas situações. Mas nem todos respondem de maneira correta ao Senhor. Por isso, nem todos cumprem o propósito de Deus para eles. Alguns se desviam do propósito e nunca de fato entram no cumprimento da promessa de Deus. Então, é muito importante que você entenda que Deus não diz que todas as coisas são boas, há coisas realmente ruins. O que ele afirma é que todas vão cooperar para o cumprimento do propósito. É por isso que você não deve se desanimar, se porventura uma porta se fechar na sua vida. Se porventura algo acontecer que não está em linha com aquilo que Deus tem para você, você pode ter certeza que Deus está trabalhando nos bastidores e Ele vai trazer a vitória, porque a vitória é Ele quem dá. Às vezes, para o propósito de Deus se cumprir, Ele tem que permitir que você sofra perdas, que você passe por situações difíceis. Essas coisas são apenas sinais de que algo melhor está por vir. Quero ler para você aqui um texto em Josué 5:12, que fala quando o povo de Israel estava prestes a entrar em Canaã.
A Bíblia fala que o maná, que era o alimento que caía do céu toda manhã, aquele maná cessou. Diz assim: no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Olha aqui, às vezes você está preocupada com o tempo. Por que está demorando tanto? Entenda uma coisa, se o maná cessou, é porque tem algo muito melhor à sua frente. Então, não é uma questão de tempo, é uma questão de você andar junto com Deus, cooperar com Deus, para que essa promessa possa se cumprir na sua vida. Eu gosto muito do Salmo, de muitos salmos, um deles, 127, que diz: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Significa que você precisa confiar, que você precisa descansar, que Deus irá te dar. Às vezes Deus quer te dar algo muito maior do que aquilo que você perdeu. Ok? A Bíblia fala de Ana, que orava para ter um filho. E a outra mulher, né, de Eucana, que era o marido de Ana, era Penina. Ela já tinha filhos. Mas é interessante porque Deus não escolheu nenhum dos filhos de Penina para ser profeta. No entanto, ele levou Ana a orar, a clamar. E Ana gerou Samuel. E depois que ela gerou Samuel, Deus o levantou como um dos maiores profetas de Israel. Então tem pessoas que não precisam orar para ter filhos. Outras têm. Às vezes você é uma Ana. E Deus quer usar o fruto para engrandecer o nome dele. Então não é uma questão de tempo. É uma questão de você olhar para o Senhor. Tem muitos salmos na Bíblia que Davi escreveu, e ele disse, ali no Salmo 86, inclina, Senhor, os ouvidos, responde-me, pois eu estou aflito e necessitado. Mas depois ele completa, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Olha que afirmação tremenda, mas Davi escreveu isso aqui no meio da tribulação. E eu quero concluir dizendo para você, não permita que as acusações do diabo roubem as promessas de Deus. Declare as promessas no meio da tribulação. E fale para o inimigo, fale para o diabo, faça o seu melhor, porque daqui a pouco o jogo vai virar. Porque Deus vai cumprir tudo o que ele planejou a seu respeito. Tome essa promessa de Romanos 8, 28. Não importa o que aconteceu durante o ano, não importa o que aconteceu durante os últimos anos. O que importa é que Romanos 8, 28 declara que todas as coisas cooperam para o seu bem. E existe um propósito e Deus está te conduzindo para lá. Amém? Feche os seus olhos se você puder. Eu quero orar com você. Pai, nesta hora eu oro para que essa verdade espiritual seja luz no coração de cada um desses ouvintes. Ó Deus, que tudo aquilo que eles estão passando coopere para o bem nas suas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter uma semana abençoada. E nós vamos voltar com um novo programa a semana que vem. Até lá. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você.